Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Natan Pessoa. E hoje, depois do sucesso tremendo que foi o filme Zootopia lá em 2016, que fez 1 bilhão e alguma coisa de dólares mundialmente, a Disney, demorou 9 anos para quando finalmente agora em 2025 chegar com esta sequência desse filme de sucesso. De acordo com os realizadores executivos do filme original, eles demoraram 9 anos para produzir uma sequência de Zootopia, apesar do sucesso absurdo que foi, por causa da falta de ideias, que eles não tinham ainda uma discreta ali para poder abordar nessa sequência. Mas eu tô aqui agora para falar, depois de ter assistido a Zootopia 2, o que eu achei sobre essa sequência e se faz jus ao original. Será que valeu mesmo a espera de 9 anos depois do sucesso do primeiro filme? Isso vocês vão descobrir ao longo de todo esse vídeo. Então, quem chegar primeiro, ganha! Os detetives Judy Rops e Nick Ryde se encontram na trilha sinuosa de um réptil misterioso que vira de cabeça para baixo a metrópole de mamíferos Zootopia. Eu, Natan Pessoa, não discordo, nem desgosto e nem julgo sequências da Walt Disney. Até porque eu gosto quando um filme original, ele se estabiliza, faz sucesso e é bem avaliado positivamente pelos críticos. E por mim também, eu gosto quando o filme se dá muito bem, um original. E quando, depois de anos, eles trazem uma sequência para esse filme que inova, traz coisas diferentes, também é algo que eu gosto bastante de acompanhar. Eu, basicamente, um dos meus gêneros favoritos é de animação, depois do de terror, do de fantasia, é o gênero de animação, eu gosto bastante. Eu sempre tô com minha mente, aberta, fisicamente e mentalmente para qualquer projeto cinematográfico que vier ao meu alcance. E a animação, geralmente, eu assisto muito. Todo ano eu sempre gosto de estar assistindo animações clássicas da Disney, avaliando Letterboxd e tudo mais. E desse jeito, esse ano não foi diferente, porque acho que há 1 mês atrás ou 2 meses atrás eu assisti, na verdade eu reassisti ao filme original de Zootopia. E eu achei um filme extremamente divertido, carismático, com energia muito boa, com um mistério muito envolvente, que trazia ali a nossa atenção pro filme e deixa a gente grudar até o final pra gente ver o que realmente estava acontecendo durante a trama, pra gente tentar ver o que vai desvendar a problemática do filme. Teve ali personagens extremamente carismáticos, uma trilha sonora, um visual deslumbrante. A cidade de Zootopia é fantástica, fabulosa, é algo maravilhoso de se ver. Então foi um filme que trouxe muita criatividade, muita inovação para o gênero de animação na época. E agora que eu reassisti, porque na época quando eu assisti eu não gostei muito, mas agora reassistindo eu achei um filme muito divertido, muito legal e envolvente. E como eu falei, eu gosto de sequências de animações clássicas originais e que fazem sucesso tanto positivamente quanto financeiramente. Eu gosto de sequências, eu gosto quando o filme ele faz, ele replica 2 vezes o filme e ele inova na sequência, ele traz algo diferente. Pena que não foi o caso de Zootopia 2. Eu não discordo de que Zootopia 2 é um ótimo filme, é extremamente divertido, muito carismático, com energia boa, a mesma coisa, as mesmas qualidades do primeiro. Mas sabe por que ele tem as mesmas qualidades? Porque ele é basicamente a mesma coisa do primeiro. Parece que eles pegaram o filme original de Zootopia, jogaram aqui no roteiro dessa sequência, desse segundo filme, e mudaram apenas os personagens e a problemática que eles teriam que resolver durante a trama. Eu senti que pelo lado dos roteiristas aqui do filme, do diretor, dos executivos, produtores, faltou um pingo a mais de criatividade, porque se eles trouxeram algo tão novo, tão original lá em 2016 com o primeiro filme de Zootopia, o que esses 9 anos rendeu pra eles, que eles não trouxeram algo de diferente, fizeram apenas pegar o filme original, mudar os personagens, a problemática, a história, músicas, trilha sonora e lugares em ambientação, explorar novos locais de Zootopia, mas na mesma base, na mesmo jeitinho do filme original, o que pra mim é a mesma coisa de assistir essa, é a mesma coisa de assistir outro e sentir as mesmas emoções, as mesmas cativações. Mas será que o ponto positivo do filme Zootopia 2 realmente não está na questão da repetição, da falta de criatividade? Pode até ter, porque como o filme aqui ele é basicamente um copia e cola do original, ele se passa por ele mudando apenas alguns aspectos e características, como eu já havia apontado, o filme acaba continuando sendo engraçado, envolvente, divertido e extraordinário, como foi o primeiro. Mesmo não achando o original de Zootopia é um filme muito incrível, perfeito sem um defeito. Ele é um dos filmes que eu gosto, mas não chego a amar. Então, o que é que eu me refiro à questão da copia e cola do filme, copiar e colar o original? É que no original a gente acompanha ali inicialmente a trajetória da Judy, aquela coelhinha, que o sonho dela era ser policial, porque ela era muito difamada na infância, blá 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 e tal. Aquele generiquismo dos filmes da Disney sobre dramas dos protagonistas. Mas ok. Aí a gente acompanha a vida, e depois que ela chega na cidade de Zootopia e ela entra pra trabalhar como policial, os policiais tratam ela como café com leite, como se ela fosse muito frágil para o que poderia estar ao alcance dela. E aqui no filme eles copiam a mesma coisa, só que dessa vez eles
mete ali no meio o policial, lá, a raposinha lá, a malandrinha, no filme. E dessa vez faz uma dinâmica entre eles ali. Os policiais tratam eles dois como café com leite, mas aí eles querem provar que eles são muito valentões, eles são muito bem policiais mesmo, e que vão arrasar e desenvolver qualquer crime ou mistério do filme, e vão em busca de um paralelo lá que vai gerar problemática do filme, e eles vão desvendar tudo isso no final e vão mostrar que eles têm potencial para isso. E então isso se torna mais a base, isso é a base para o filme se estender, se desenrolar ou enrolar, né? É que a dinâmica entre a Judy e o policial Raposa é muito divertido. Eles exalam ao mesmo tempo uma química, um romance, mesmo que não seja ali de mão beijada pra gente, eles ficam se provocando, a relação deles é muito divertida, um é malandrinha, um gosta de dar cana em ação, já a outra é mais certinha. Ela é mais focada nas problemáticas, no desejo de ser policial e nananã. Então isso é uma dinâmica que comove a gente, envolve a gente de uma forma muito prazerosa, divertida e gostosa de ver. Principalmente quando se trata de uma animation ou de uma animação. É que esse filme e essa franquia de Zootopia, agora se tornando uma franquia, né? Ela gosta de atiçar a gente pra que a gente fique chipando toda hora a raposa com a coelhinha lá. Fica toda hora, sendo que a gente tem que entender que não tem cabimento pra uma raposa ou uma coelha, né? Mesmo eles têm aquela química absurda que eu entendo, mas é mais na parte da amizade, de serem irmãos, né? Mas certo, apesar de não ser nada de inovador esse filme, nem não criar coisas mirabolantes como foi o original, aquele sucesso absurdo, ainda assim gostei e achei basicamente na mesma faixa etária do primeiro filme, esta sequência. É que o mistério da vez, os personagens e a comédia aqui do filme faz com que a gente não desgoste de Zootopia 2, nem querendo. Até mesmo aqui em Zootopia 2, apesar de repetir a base do mais do original, ele ainda assim repete também a questão do mistério, porém troca a ideia, né? Obviamente ele vai mudar a ideia do mistério aqui do filme, e foi isso que me atraiu realmente e fez com que eu gostasse bastante e igualasse esse filme com o primeiro, com o original. Achamos basicamente os dois na mesma faixa etária ali. Porque esse filme aqui, gente, o personagem do Gary, a cobra aqui, é o tópico principal para ir desenrolando a trama, e é muito bom acompanhar, porque a questão de Zootopia, e o que eu acho interessantíssimo nessa franquia, né, é que eles exploram diversos tópicos, diversos elementos. Porque se Zootopia ela é uma cidade, vamos lá, Zootopia é uma cidade habitada apenas por mamíferos, o que eu não lembrava, porque eu tinha assistido a animação há 2 meses atrás, e eu não tinha prestado atenção nisso, de que Zootopia ela é habitada apenas por mamíferos, né? Até que eu vim descobrir nesse filme aqui que era só apenas por mamíferos. A gente não tinha visto ainda nenhum réptil lá em Zootopia. Um detalhe que eu acabei perdendo do meu ponto de vista e não prestei atenção, e acabou prejudicando assim a sensação de eu ver que, prejudicando, né, de trazer a sensação de que eu tava vendo algo de diferente aqui nesse filme, fazendo que esse filme se torne e ganhe uma identidade própria. Então eu gostei de Zootopia 2 porque ele traz esse negócio do preconceito dos animais mamíferos com os répteis, e a história por trás disso, por trás dessa problemática, que eu não vou dizer para não dar spoiler, mas a história por trás me convenceu muito, me divertiu, me encantou e me deixou muito curioso para ver até onde isso ia chegar. Zootopia tem esse tópico de preconceito a abordar. Se lá no primeiro filme eles abordavam o preconceito com os predadores, aqui eles vão abordar o preconceito com os animais diferentes, no caso os répteis, que para eles é um perigo, para os mamíferos de Zootopia é um perigo. Então Zootopia ele é uma animação da atualidade que, apesar de não ter nada tão diferente, tão inovador, ainda assim traz críticas sobre o preconceito de grupos minoritários. E acompanhar os novos personagens aqui do filme, todo o mistério envolvido por trás, foi muito gratificante para minha pessoa. Eu achei muito bom. Os mistérios de todos os filmes de Zootopia do 1 e desse segundo são muito bons, interessantes e curiosos, porque até o final pra gente ver o que realmente tá por trás daquilo. É muito legal que essa franquia consegue fazer com o mistério. E tipo, um preconceito que não só é levado para os animais ali de Zootopia por terem preconceito com os répteis pela história e tudo mais do passado, mas até mesmo a gente tem preconceito com os répteis, porque todo mundo tem medo de cobra. Ninguém acha cobra um animal fofinho, mas aqui no filme a gente começa a entender o que realmente é o vilão da história, e que nem sempre os répteis, as cobras, são os vilões no lugar dos mocinhos. Então esse filme faz com que a gente veja as cobras como animais ao contrário. E se fosse um filme que fosse jogado na mão de outros roteiristas, creio que iria ser uma bagunça narrativa tremenda aqui em Zootopia, porque Zootopia ele é um universo, né, uma animação que tem um universo muito complexo. A história de Zootopia, o universo de Zootopia é muito complexo. Então, eu acho que se fosse entregue nas mãos de outros roteiristas, a bagunça ia ser grande nesse filme e ia ser bem mais negativo do que poderia ter sido positivamente. Mas, como foi novamente escrito pelo roteirista do primeiro filme, ao lado desse outro fulano aqui, o Jared Bush, ainda assim ele conseguiu entregar uma trama que envolve, cativa com o mistério e cria muitas novas coisas ali para futuros filmes, talvez, e se desenrolando. Agora, uma coisa que eu notei aqui no filme que eu não achei
muito legalzinho não foi a ideia de jogar referências dos clássicos filmes da Disney aqui em Zootopia 2. Tudo bem que os antigos filmes, os recentes, Moana, Frozen, ambos filmes mais da atualidade da Walt Disney, eles costumam trazer referências mais bem escondidas nos filmes, que eu basicamente não pensei, porque todo filme da Disney que eu assisto eu nunca noto referência de algum clássico filme. Aí depois, quando eu vejo algum vídeo no TikTok, no Instagram, em alguma rede vizinha aí, sobre curiosidades sobre tal animação da Disney, aí eu vejo e, gente, eu fico passado quando vejo as referências que os filmes escondem, que eu mesmo não noto. Mas aqui em Zootopia, gente, ficou muito jogado as referências. Eu não queria nem notar, mas acabei notando. No perigo mesmo ali, no impulso, porque não tinha como notar as referências cinematográficas que Zootopia 2 fez com os clássicos filmes da Disney. Eu gostei do Ratatouille lá, né, do leão, lá na cozinha. Foi legal, foi bem rapidinho, divertido. Tudo bem, mas as outras ficaram muito na cara, gente. Aí fica um negócio muito forçado, estraga um pouco. Ah, eu não posso esquecer também das preguicinhas que tiveram aqui os roteiristas quando foram escrever o terceiro ato de Zootopia 2. Gente, eu entendo que é uma animação familiar, é dedicado para o público infantil e para todo mundo, todas as idades, para quem quiser assistir. Vai ter referências adultas, vai ter referências infantis, tudo misturado ali para todo mundo, num conjunto só. Mas quando chega no terceiro ato do filme, a gente quer que a problemática ali seja resolvida de uma forma gratificante, mesmo às vezes não sendo. O filme aqui, ele acaba usando a ideia de teletransporte, que eu acho isso uma palhaçada dos roteiristas. Porque fica tipo, um personagem está correndo perigo, os vilões estão indo atrás dele, aí daqui a pouco pula e os personagens já estão ali quase resolvendo a problemática, mas daqui a pouco os vilões aparecem de repente como se tivesse teletransportado. Esse filme tem muito isso, além de algumas coisas nesse sentido. Tipo, na cena da preguiça dirigindo o carro em alta velocidade, se uma preguiça ela é devagar, se a preguiça ela é devagar e tudo mais, como é que ela vai fazer esses movimentos tão bruscos assim? Eu sei que possa ser que seja piadas do filme que ele quer levar pra gente, né? Faz parte da liberdade, mas fica um negócio muito forçado, muito preguiçoso. E o terceiro ato desse filme aqui, gente, teve reviravolta, né? Zootopia sempre teve reviravoltas ali, principalmente pro lado revelando quem é os vilões e tudo mais, né? Sempre teve. Mas quando se trata de pular, de trapacear, o roteiro aqui faz isso muito, principalmente no terceiro ato do filme. Porque mesmo que quisesse esconder a trapaceação do roteiro aqui, acaba não conseguindo. A gente percebe assim, ó, principalmente a questão do teletransporte, os personagens estão em um canto, daqui a pouco estão em outro, os vilões estão em um canto, daqui a pouco estão em outro, e não tem nem como isso acontecer pela questão de tempo e tudo mais. Tem umas coisinhas meio sem sentido aqui no filme, mas a gente releva porque é uma animação. Mas ainda assim, que Zootopia 2 repete a fórmula original do primeiro filme, muda os aspectos, os personagens, a problemática e até mesmo o mistério, e traz novidades que façam que esse filme ganhe uma identidade própria. Ainda assim contém muitas piadas divertidas, personagens carismáticos, um filme muito bonito visualmente, animação de qualidade, que faça com que a gente se divirta todo momento aqui do filme e não sinta um tédio. Além de funcionar como um entretenimento puro para todas as suas idades e para toda a família. Que apesar de certos exageros e certos furinhos de roteiros ali escondidos, que basicamente creio que quase ninguém pode ter percebido, mas eu, como sou muito crítico, percebi, ainda assim não me decepcionou e nem estragou minha experiência, que foi acelerada, divertida como o primeiro. E a nota que eu dou ao filme Zootopia 2 é a nota 8. Então, galera, chegando mais ao final do vídeo aqui no meu canal Nata Pessoa, espero muito de coração que tenham gostado do vídeo. E se gostaram, deixem seu like, inscrevam no canal e ative o sininho para vocês tentar receber vídeos novos sempre. Só lembrando que temos vídeos novos todo sábado ao meio-dia.